Bom, oi pessoal, sou eu de novo. Hoje eu queria falar sobre casas minadas. Bom, então o que são casas minadas? Bom, ah, até o vídeo anterior a gente discutiu casas-chave e oposição, né? A gente falou sobre oposição curta e oposição distante. E bom, esse diagrama que eu estou mostrando para vocês foi o primeiro diagrama do primeiro vídeo que a gente fez, né? As vídeos que eu fiz. Bom, nessa posição aqui, a gente sabe que a gente viu que as brancas jogam e não conseguem promover o peão, né? E se as negras jogam, as negras não conseguem impedir o peão de ser promovido, né? Então, brancas jogam e empatam, negras jogam e perdem. Então essa é uma posição em que ninguém quer ter que jogar, né? Então, eu digo aqui, eu defino que as casas E6 e E8 são casas de correspondência. Com o rei das brancas em E6 e o rei das negras em E8, quem quer que jogue não tem boa jogada para fazer. Bom, e a oposição que a gente estudou até aqui é só um dos casos de casas de correspondência. Hoje a gente vai estudar um outro caso de casas de correspondência, que é o caso das casas minadas. Então, vamos ver esse diagrama. Bom, nessa posição, brancas jogam. O que está acontecendo? O rei das negras ameaça o peão das brancas. E o rei das brancas defende o peão. Mas se são as brancas a jogar, as brancas têm que mover o rei, né? Então elas têm que achar uma nova casa pro rei. E nessa nova casa, o rei das brancas tem que conseguir defender o peão. A única casa seria a B4, né? Rei B4. Mas o peão em C5 age sobre B4. Então, o que as brancas jogam e tem que abdicar da defesa do peão. Brancas jogam rei na C3, por exemplo, e depois as negras tomam o peão, e aqui as brancas estão perdidas. O rei das negras simplesmente vai avançar esse peão, e enquanto o rei das brancas. Opa. Então, as negras simplesmente vão avançar o peão de C, deixando o rei branco na coluna C. E depois o rei das negras simplesmente vai capturar o peão de G4 e controlar a casa-chave H3. Então aqui, por exemplo, branca joga um rei B3, C4 cheque, rei C3, rei C5, rei C2, rei D4, rei D2, C3 cheque, rei C2, rei C4, rei C1, rei D3, rei D1, C2 cheque, rei C1 e agora rei E3, rei toma, rei F4, rei D3, rei toma peão, rei E3, rei H3. As negras controlam as casas-chave e o peão simplesmente vai promover, tá? Bom, isso então, nessa posição aqui, brancas jogam e perdem. Agora, brancas jogam e perdem, mas e se fossem as negras a jogar? Se nessa posição aqui jogam as negras. A situação é a mesma. O rei das brancas ataca o peão, o rei das negras defende o peão, o rei das negras não pode jogar rei C6 por causa que o peão de B5 controla C6. Então aqui as negras são forçadas a voltar ao rei, as brancas tomam o peão e ganham a partida da mesma maneira que as negras ganharam há pouco. Depois de rei B7, rei D5, rei B6, rei E5, rei toma peão, rei F5, rei C5, rei toma peão. E as brancas vão controlar uma das casas-chave, né? F6, G6 ou H6 e o peão vai conseguir promover. Tá? Então, essa posição aqui, brancas jogam, perdem, negras jogam, também perdem. Então, C4 e B6 são casas de correspondência.
e a gente vai chamar elas de casas minadas. Por quê? Se a posição é essa aqui, por exemplo, as brancas não podem pisar em C4 e as negras não podem pisar em B6. Então, C4 e B6 eu vou chamar de casas que estão minadas. Que as brancas têm que jogar alguma coisa tipo rei C3, não podem pisar em C4. Rei das negras não pode pisar em B6. Se o rei das negras pisa em B6, as brancas pisam em C4. E o rei das negras tem que abdicar da defesa do peão de C5, jogar rei B7, as brancas tomam o peão. A gente já viu que aqui as brancas estão ganhas. Bom, então depois de rei C3, as negras jogam rei C7, por exemplo. Brancas jogam rei B3, rei B7. E, bom, nenhum dos lados consegue avançar. A gente vê, por exemplo, que o plano de jogar rei D3, rei E4, rei F5, rei toma peão, rei H6 e avançar o peão, ele não funciona. E depois de rei D3, rei B7. Observação, depois de rei B6, rei C4, né? Negras perdem de novo. Então, depois de rei D3, rei B7. Rei na E4, as negras jogam rei B6. E o peão das negras vai coroar bem mais rapidamente que o peão das brancas. Depois de rei F4, rei B4, G5, C3, G6, C2, G7, C1 dama com cheque. Né? Então aqui as negras estão ganhas. Tá? Bom, então aqui, só lembrando, as brancas simplesmente vão mover o rei de um lado para o outro, assim como as negras. E empate. Bom, só que nenhum dos lados pode pisar nem em C4, nem em B6. Bom, vamos para o próximo exemplo. Esse daqui. Esse aqui tem alguma casa minada? Tem, né? Tem as casas E6 e C5, são casas minadas. Se o rei das brancas pisa em E6, o rei das negras pisa em C5. E a gente vê que o rei das negras ataca o peão, o rei das brancas defende, mas o rei não pode ir para E5 por causa do peão. O peão das negras controla a casa E5. Então aqui o peão de D5 cai. E as negras ganham porque elas controlam uma das casas-chave, né? C4, D4 ou E4. Então, negras são ganhas. Então, E6 e C5 são casas minadas, né? Até porque se fossem as negras a jogar nessa posição, a situação se inverteria. O rei das brancas ataca o peão de D6, o rei das negras defende o peão de D6, as negras iam querer jogar rei C6, mas não podem, né? Por causa do peão de D5 que controla essa casa. Então as negras teriam que mover o rei para longe do próprio peão e as brancas ficariam ganhas. Então, nessa posição, E6 e C5 são casas minadas. Bom, nessa posição as brancas jogam e elas ganham, porque elas conseguem atrair o rei das negras para casa minada C5. Como? As brancas vão atacar o peão via E7 e vão forçar o rei das negras a ir para C5. Então aqui as brancas jogam rei F6 e, bom, depois de rei na B5, as brancas jogam rei na E7. E aqui o único lance das negras é rei C5, né? Porque as brancas estão ameaçando o peão. Então aqui as negras têm que jogar rei C5, as brancas jogam rei E6. E aqui as negras fazem qualquer lance de rei e perdem o peão. Então, brancas são ganhas. Bom, estão ganhas porque controlam as casas-chave do peão da quinta. Né? Bom, então, depois de rei F6 e rei B5, as brancas ficam ganhas com rei E7. E se rei C5, rei E6, as casas estão minadas, né? E, bom, depois de rei F6 e rei C7, por exemplo, as brancas jogam rei E7 e ganham via oposição, né? Que as negras jogam e não tem bom movimento para fazer. As brancas são ganhas. Né? Na próxima jogada, as brancas vão capturar o peão das negras. Tá? Bom, vamos agora para o próximo exemplo. Esse daqui. Bom, essa posição aqui são as brancas que jogam
E qual é a situação? Bom, a situação é que o rei das negras está ameaçando o peão, o rei das brancas tem que defender o peão. E a gente vê que o rei das brancas não pode ir para D5 por causa do peão de C6 e não pode ir para C4 por causa do rei, que controla a casa C4. Então, se as brancas jogam rei na C3, por exemplo, elas perdem o peão. E essa posição aqui talvez seja até perdida para as brancas, né? Elas não conseguem ganhar de jeito nenhum porque o peão é de torre. Então aqui as brancas ou perdem ou empatam. Mas com certeza não ganham. Bom, então nessa posição aqui, as brancas não podem mover o rei. Outra jogada seria A4 com cheque. E, bom, depois de rei tomar 4, né? Aqui as brancas não perdem o peão de C5. Elas quase perdem. Na verdade, perdem. Depois de rei na C4, as negras jogam rei na 5. E aqui as brancas não conseguem impedir o rei das negras de jogar rei na B5 ou rei na B4. Depois de rei na C3, as negras jogam rei na B5. E aqui, as brancas jogando rei na D4, perdem o peão por causa de rei na B4. Mas essa posição aqui é empate, né? Porque depois de rei na D3 e rei toma peão, as brancas jogam rei na C3 e as negras não vão conseguir controlar as casas-chave B4, C4 ou D4, porque as brancas têm a oposição. Bom, então, nessa posição aqui, se são as brancas que jogam, elas não conseguem ganhar a partida de jeito nenhum. Tá, e o que acontece se são as negras que jogam? O que acontece se são as negras que jogam nessa posição? Se as negras jogam, então, bom, claro, as brancas não estão ameaçando nenhum peão das negras, né? Mas as brancas têm a ideia, uma ideia de jogar rei na E5, depois rei na D6, depois rei toma peão, e daí o peão de C5 avança, né? Porque C6 é uma das casas-chave para a promoção do peão de C5. Bom, e a gente vê que se são... Aqui, se as brancas jogam, elas não conseguem jogar rei na E5, se são as brancas, porque as negras simplesmente capturam, né? Agora, se são as negras que jogam, elas param de ameaçar o peão, elas jogam rei na 4, por exemplo. E depois as brancas jogam rei na E5, e depois de rei tomar 3, rei D6. E aqui as brancas capturam o peão de C6, e o peão vai avançar, né? Porque as brancas controlam uma das casas-chave, B6, C6 ou D6. Então aqui as brancas são ganhas. Tá? Bom, então, aqui nessa posição, sendo as negras a jogar, elas também estão em zug-zwang, elas não querem jogar, porque elas não conseguem impedir esse plano de rei E5, rei D6, e as brancas ganham. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que se aí nessa posição as brancas jogam, elas empatam, e se as negras jogam, elas perdem. Então, essa aqui é uma... Então, a gente diz que D4 e B5 são casas de correspondência, e essa é uma posição de zug-zwang recíproco. Bom, vamos ver mais um exemplo. Com os reis em B4 e em A6. A gente já viu que D4 e B5 são casas de correspondência, são casas minadas. E, bom, então, tá, a gente tem essa informação. D4 e B5 são casas minadas. E, bom, qual seria o plano das brancas, por exemplo, nessa posição? Ora, o plano das brancas é ativar o rei, né, de modo a capturar o peão de C6. Bom, o rei das negras está na ala da dama, né, nas colunas B e A. E, bom, a única maneira das negras chegar, das brancas capturarem o peão de C6 é via D6, né? Então aqui as brancas vão querer jogar rei na C4
E depois de rei na D3, rei E4, rei E5 e rei D6. Tomando cuidado de não pisar na casa D4. Porque como a gente viu antes, D4 é uma casa minada. Bom, e qual o plano das negras? Ora, as negras querem evitar esse plano jogando rei A5, rei A4, rei toma peão e depois rei B4. E depois seguido da captura do peão, né? É a única defesa possível das negras, né? Esse plano é o único plano das negras, porque o rei das negras não pode ir para a coluna D, porque se ele for, se o rei das negras for para a coluna D, por exemplo, estiver em D7, daí o peão das brancas vai avançar, e o rei das negras vai ter que voltar para lá da dama, e enquanto isso o rei das brancas ocupa D6, captura o peão de C6 e avança o peão de C. Bom, então deixa eu apagar essas setas, são muitas setas, são muitos rabiscos. Nessa posição aqui, são as negras que jogam. Qual o plano delas mesmo? É ameaçar o peão, né? Vou fazer mais setas. Ameaçar o peão de A3 com rei A5, rei A4, rei A3. São as negras que jogam, o rei das negras tem que ir para trás. E as negras não queriam ir para trás, né? Então, as negras jogam e não tem bom movimento para fazer. Se as negras jogam rei na B7, as brancas jogam rei na C4, e a gente vê que as negras jogam rei na 6, depois de rei na D3, rei A5, rei E4, rei A4. Nota que nunca as brancas vão pisar em D4, por causa de rei na B5. A gente se lembra que D4 e B5 são casas minadas. Então as brancas têm que ir para lá da dama sem pisar em D4. Sem pisar em D4. A gente vê que depois de E4, rei E5, rei toma peão, rei D6. As negras são perdidas, porque as brancas capturam o peão de C6. Bom, então nessa posição aqui, as negras jogaram rei na B7, e as brancas jogaram rei na C4, e as negras não tiveram tempo de capturar o peão de A3 e o peão de C5. Bom, vamos ver o que aconteceria se nessa posição fossem as brancas a jogar. Será que agora rei na C4, rei na D3, rei D3, rei E4, rei E5, rei D6, rei toma peão, funciona? Não, não funciona. Porque depois de porque nessa posição as negras conseguem responder rei na C4 com rei na A5. Elas têm um tempo a mais. Na posição de antes, as negras jogaram para trás e depois de rei na C4, as negras não conseguiam responder rei na A5. Elas tinham que jogar rei na A6. Então, nessa posição aqui, depois de rei na C4, as negras jogam rei na A5 e tem um tempo a mais que na posição de antes. Depois de rei na E5, as negras têm que jogar rei na B4. As negras estão atacando o peão. E notem agora tem um novo par de casas minadas, D6 e B5. Se as brancas jogarem rei D6, as negras jogam rei B5. E aqui as negras ganham, porque depois de rei na E5, rei toma peão, as negras vão controlar uma das casas-chave, B4, né? E aqui as negras são ganhas. Então, nessa posição aqui, se são as brancas que jogam, elas não podem jogar rei na C4, porque as negras podem responder rei na C4 com rei na A5. Bom, então, o que fazer com as brancas? Ora, as brancas têm que perder um tempo. Nota que depois de rei na A4, o rei das negras tem que voltar, digamos, para B7. E depois de rei na B3, a gente está ameaçando rei na C4. E a gente sabe que as negras têm que responder rei na C4 com rei na A5.
Então aqui as negras são forçadas a jogar rei na 6. Se elas não jogam rei na 6, jogam rei na 7, as brancas jogam rei na C4 e ganham a partida. Essa é a mesma posição de antes. Sim? Que as brancas estão ganhas porque elas têm um tempo a mais. As brancas estão ganhas. E bom, o rei na B3 ele ameaça rei na C4. Então as negras têm que jogar rei na 6. E claro, se as brancas jogarem rei na C4, rei na 5, aqui as pretas empatam. Mas aqui nessa posição, só deixa eu recapitular, a gente jogou rei na 4, as negras jogaram rei na B7, a gente jogou rei na B3, ameaçando o rei na C4. As negras têm que jogar rei na 6, mas aqui a gente joga rei na B4. E agora é a mesma posição inicial, só que com as negras a jogar. Que as negras jogam, e a gente já viu que as negras estão perdidas. Depois de rei na B7, rei na C4, rei na 6, rei na D3, rei na 5, rei na E4, rei na 4, rei E5, rei toma peão, rei D6, rei B4, rei toma peão. Brancas estão ganhas. Então, muito interessante essa manobra. A gente chama ela de triangulação. Aqui só as brancas jogam, elas querem passar o lance para as negras. Então elas jogam o rei na 4, o rei das negras tem que recuar. E depois de rei na B3, a gente está ameaçando o rei na C4, isso força rei na 6. E aqui as brancas jogam rei na B4, mesma posição de antes, só que são as brancas, são as pretas a jogar. E aqui as pretas têm que fazer um lance ruim, e as brancas conseguem capturar o peão de C6 e vencer a partida. Então tá, era isso. Obrigado por assistirem. Até a próxima.